também sou... Flávia, desculpa interromper, que não tinha começado a gravar ainda. Agora foi. sou estudante das Ciências Sociais. Eu também faço parte da comissão eleitoral junto com o Lucas, que está aqui também, e o Fernando, que é da História. O Lucas é das Ciências Sociais também. Só que o Fernando não pôde estar presente, mas eu e o Lucas a gente está presente. Então, qualquer dúvida que vocês tenham no processo eleitoral, a gente sabe que, inclusive, é um processo que é virtual, né? Muita gente, inclusive, está participando a primeira vez. Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar para a gente. Aí a gente está nos grupos de WhatsApp, é fácil de localizar e também mandar pela página do CACH no Instagram e também no Facebook. Aí a gente, acho que todo mundo já deve estar sabendo, né? Mas para a gente localizar, as eleições do CACH, que é o nosso Centro Acadêmico das Ciências Sociais e da História, elas começam amanhã, a partir das 9 da manhã, a gente vai já disparar o link para todo mundo, né? Então vocês vão receber no e-mail, vai ser aquela mesma plataforma que a gente fez as eleições do DCE. Então acho que vocês já devem conhecer, que é o Helios, né? E aí, a partir das 9 da manhã, amanhã, e as eleições vai até quinta-feira, né? Aí a gente vai, enfim, disparar o link, acho que daí qualquer problema também que tiver, História, que é a entidade de organização política, né? Então, muito importante a participação de todo mundo, inclusive convidar os outros estudantes, os colegas também para participarem. E também, junto com essa eleição, vai ter as eleições de representante discente. Tanto representante discente dos departamentos, né, das ciências sociais, e o representante das ciências sociais na comissão de graduação do IFISH. Então, aí é uma eleição específica para ciências sociais, né? Quanto também das eleições da graduação, da congregação, que é a entidade de decisão, né, do institucional do IFISH. O link da congregação vocês vão receber separado. Então, vocês vão ver que vocês vão receber um link que vai estar lá, eleições do CACH, para quem é das ciências sociais. Também vai ter eleição de RD, e o link da congregação vai vir separado, que vai ser pelo sistema e-voto. Então, é um pouco confuso, mas foi o que a gente conseguiu fazer para combinar as eleições agora, antes do fim do semestre. Também estava abertas as eleições para os estudantes das ciências, da história e também da filosofia, para representantes do AEL, mas ninguém se inscreveu. Então, só vão participar, né, os representantes das ciências sociais, então são os estudantes das ciências sociais que podem votar. Nos representantes dos departamentos, né? Na congregação todo mundo pode votar, que daí todo mundo vai receber esse link. Enfim, qualquer dúvida também vocês podem procurar a gente. Aí, a gente hoje vai fazer o debate entre as chapas para o CACH, que é o centro acadêmico, né? São 3 chapas que se inscreveram. A primeira que se inscreveu é a chapa CACH, é Tempo de Esperançar, depois do Caos à Luta, e a chapa Paulo Freire. Aí a gente pensou, inclusive em acordo já com as chapas, numa organização que fosse assim: 10 minutos, cada chapa apresenta as suas propostas, enfim, se apresenta, né, para os estudantes que estão aqui. Depois disso, cada chapa escolhe uma outra chapa que vai fazer uma pergunta, e faz uma pergunta de 2 minutos. A partir disso, a chapa, né, que foi perguntada responde, então ela tem 3 minutos para responder, e daí tem uma réplica de 1 minuto e uma tréplica de 1 minuto. Depois que a gente terminar esse bloco de perguntas entre as chapas, a gente vai abrir para todos os estudantes que quiserem participar, fazerem perguntas, para 6 perguntas mais ou menos. Daí, se também surgirem mais perguntas, a gente vai avaliando, né? Mais 6 perguntas de 2 minutos. Depois, 7 minutos para cada chapa fechar, responder todas as questões, e 5 minutos 7 minutos para responder as questões e 5 minutos para fechar o debate. Então, tudo isso a gente acha que a gente consegue terminar aí em 1h30, 1h40, vamos ver se a gente consegue, tá? E daí, então, pode ser assim? Acho que já tá em comum acordo com as chapas. E daí, então, a gente vai começar com 10 minutos de apresentação de cada chapa para os estudantes. Eu vou colocar aqui na tela, a gente vai sortear a ordem, tá? Só um minuto.
Vocês estão vendo? Sim. Sim? Tá. Ó, aqui são as 3 chapas. Vou sortear nesse aplicativo aqui super tecnológico. Chapa Paulo Freire foi a primeira, tá? Aí eu vou sortear as outras 2. Então, ela começa pela chapa Paulo Freire. Oi, gente, boa Depois do tarde. causa... Posso Oi, começar? peraí só um minuto. Depois do causa luta. E por último, caixa é tempo de esperançar. Todo mundo viu aqui, né? Deixa eu tirar só compartilhamento de tela. Deixa eu só ajeitar aqui o cronômetro para dar certinho para cada chapa. Só um minuto, tá? Então, chapa Paulo Freire. Agora posso, né? Então, boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel, eu sou 020 das Sociais. Eu estou construindo a chapa Paulo Freire com outros 6 integrantes, estudantes do IFISH. E hoje eu vou apresentar a chapa, né? Mas antes de entrar numa coisa mais formal, né, que a gente preparou um textinho, a gente fica muito nervoso, né, nessas coisas mais virtuais. Então, eu vou começar contando um pouquinho como que foi a construção dessa chapa, né, como que surgiu e até entrar na apresentação de fato. Então, a maioria da nossa chapa é de estudantes 020 e 021, né, a gente tem o Juninho, que é 019, mas todos os outros integrantes são calouros que ainda não viveram a experiência do presencial. A gente passou junto, né, esses 2 anos de ensino remoto, convivendo com todas as dificuldades, né, do ensino remoto, toda a melancolia de não poder estar na universidade, ao mesmo tempo viver uma pandemia que matou mais de 600 mil pessoas. Então, a sensação era de que a gente estava fazendo uma coisa obrigada, desmotivada, então não foi um período fácil, mas mesmo assim a gente criou, paralelamente assim ao IFISH virtual, a gente criou uma rede de apoio, né, entre conhecidos, e a gente foi se conhecendo e até chegar numa coincidência, né, que é um projeto político comum, né, e daí surgiu a chapa Paulo Freire. Acho que falando um pouquinho de mim, eu tenho 23 anos, eu participei de 2 cursinhos populares até chegar à universidade. Enquanto eu estudava para os vestibulares, eu trabalhei em shoppings, trabalhei em freelancers em lanchonete, então eu venho de uma realidade em que eu não sou só um estudante, nem sou só um trabalhador, né? Acho que a nossa chapa, como um todo, traz essa identidade de estudantes e trabalhadores, né? Que, inclusive, durante o ensino remoto, a gente ainda continuou estudantes do ensino remoto e trabalhadores, né? Já que a pandemia aprofundou ainda mais as desigualdades que a gente tem aqui no nosso país. Então, essa é uma introdução, né, que traz muito da identidade da chapa, mas agora, para falar um pouquinho das propostas, a gente vai ler uma coisa mais formal. Então, vamos lá. Somos estudantes de graduação do IFISH, ingressante nos anos de 2019, 2020 e 2021. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras, moradores de periferias, filhos de trabalhadores rurais e que agora chegam à universidade pública. Somos bolsista BAS, somos da moradia estudantil e militamos pela educação popular. Homenageamos o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, ao nomear a nossa chapa e, ao travar dentro do debate estudantil universitário, a necessidade de colocar em prática uma educação libertadora para as classes populares. Construímos nossa chapa sob o legado de Paulo Freire, acreditando que é possível mudar a realidade do Brasil de desigualdades e injustiças através da educação popular. Acreditamos em um encaixe onde todas e todos que constroem os movimentos políticos democráticos presentes no IFISH tenham vez e voz.
Acreditamos, assim, em um CACH composto por diversos movimentos que dialoguem entre si e na defesa dos interesses estudantis, tendo o compromisso com a permanência estudantil. E, para isso, a gente tem algumas propostas, né? Deixa eu só ver como que eu estou de tempo aqui. Acho que não tem tempo ainda, né? Tá, então vocês vão me avisando no chat. A construção de um cursinho popular pelo CACH. Acho que essa é a comissão de frente da nossa chapa, né? A gente homenageia o Paulo Freire, que é um dos pedagogos mais importantes do mundo, né? Que tinha como crença a educação popular como transformadora, né, das realidades. Então, acho que é uma coisa inovadora, é uma proposta que vem muito do que nós somos, né, estudantes da educação pública, da educação popular. Então, essa é uma das principais propostas da nossa chapa. Uma segunda proposta, e claro, né, não está desvinculado de nenhuma outra proposta, e nem é uma escolha para a gente que é estudante bolsista, que é da classe trabalhadora, que somos os mais pobres, que é a defesa e o compromisso total com a permanência estudantil, até porque sem ela a gente não consegue se manter na universidade, né? Então, para isso, a gente tem o compromisso, né, de não só ajudar quem já está na universidade, né, os veteranos, mas também ajudar os ingressantes, né? Se ao mesmo tempo a gente quer colocar estudantes da classe trabalhadora na universidade, a gente precisa ajudá-los a permanecer, né? E engajá-los também nessa luta por permanência e ampliação de estudantes, né, da classe trabalhadora. Dentro dessa universidade que a gente sabe que é elitista, excludente, e que dificulta tanto o acesso e, vez ou outra, está aí comprometendo a nossa permanência. Então, a gente defende as bolsas sociais, a gente acredita num projeto de divulgação clara e detalhada dos editais, dos calendários do SAI, né, dos editais de bolsa. A gente pretende criar comissões para ajudar os estudantes a perseguir a burocracia dos documentos, né, que comprovam a renda. Junto a isso, a gente pretende também estar comprometido, né, com o acesso e ampliação do acesso ao atendimento psicológico, né, e psiquiátrico pelo SAP, que está totalmente vinculado, né, à permanência estudantil. Mas ainda sobre permanência, a gente que já entra lutando, a gente, né, pretende também viver a universidade e se sentir pertencente a ela, né, porque geralmente a luta cansa, a luta desgasta, mas a gente não quer só lutar, a gente também quer se sentir parte disso aqui. Então, a gente pretende construir uma calourada ampla, né, com todo o movimento estudantil e independentes, que vai acolher os ingressantes, que pretende envolvê-los, né, no movimento estudantil também de defesa da permanência, e dar o suporte, né, apresentar a universidade para eles. E aí a gente pretende também construir, né, junto a isso, né, no meio dessas atividades festivas de convivência, uma comissão de combate ao assédio, né? É uma coisa que a gente pretende prever através, né, dessa comissão, que é o acolhimento das vítimas, que é a disseminação a conscientização desses espaços e as prevenções, né, principalmente. Então, a gente tem também um programa de emergência climática, né, que a gente pretende dar suporte para que a gente seja protagonista, né, na luta pelo clima, e a gente pretende promover ações de sustentabilidade, como coleta de resíduos, cultivo de mudas e plantio de espécies da flora brasileira, né. Por fim, a gente também pretende
propagar intervenções artísticas e pedagógicas nas periferias de Campinas. A gente precisa estar onde o povo está e apresentar a universidade para eles, né? Não é só se fechar dentro de um debate estudantil, mas também não é abandonar o povo aqui fora. Então, é um pé dentro e um pé fora, né? Se possível, abrindo as portas para que outros como nós possam entrar e fortalecer a luta, né? Pela permanência, uma luta contra o Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, os ataques da direita neoliberal, que está totalmente ligado com o nosso direito de existência, né? De permanência na universidade. Então, essas são algumas das propostas, assim, a gente fica um pouco nervoso nesse ambiente virtual, mas a gente queria divulgar o nosso Instagram, que é o Cache, @CachePauloFreire, está um pouco detalhado lá essas propostas, e a gente continua a postar sobre essas ideias, né, e a gente acha que também, depois do debate aqui, muitas outras ideias podem surgir, e a gente incluí-las no nosso programa. Mas eu acho que é isso. Concluo. Obrigado, gente. Gente, obrigada, Gabriel. Foram 10 minutos exatos. Sigam o exemplo. A gente, só para avisar também, que depois depois dos blocos, a gente sempre vai inverter a ordem das chapas, tá? Então, no próximo bloco, daí vai chapa Caixa Tempo de Esperançar primeiro, daí a gente sempre vai alternando. Então, agora é a chapa do Causa Luta. Vou iniciar aqui. Oi, gente, espero que todo mundo esteja me ouvindo. Meu nome é Brenda, eu sou 020 das Sociais, né? E eu vou apresentar a chapa do Causa Luta. A nossa chapa ela é composta por mulheres, negros, LGBTs, bolsistas, moradores da moradia, jovens trabalhadores, professores, né? E a gente vê com muita importância a construção da gestão do CAIX para 2022, né? Com o objetivo de retomar e fortalecer e renovar também o movimento estudantil, né? Depois desse momento muito angustiante, né? Que a gente está passando. E para isso a gente está se inspirando em lutas internacionais também, né? Então, recentes, né? Então dá para aprender muito com a rebelião, uma força negra indo para as ruas no Black Lives Matter, né? Uma recente onda de greves nos Estados Unidos também. O povo chileno indo para a rua contra a herança da ditadura de Pinochet. Também nos colombianos que saíram na rua dizendo que estão saindo na rua na pandemia porque o vírus o governo era mais perigoso do que o vírus, né? E também lutas no Brasil, né? Dá para ver os indígenas ocupando Brasília, né, contra esse marco temporal. E eu estou retomando esses exemplos de luta porque o CAIX ele é um centro acadêmico, né, muito importante para o movimento estudantil da Unicamp e também nacional, né? E ele tem história. Ele encabeçou em 74 a greve das humanas, né, que lutou pela gratuidade do ensino na ditadura. Ele fez parte das lutas pela moradia, ocupou o CB por anos, ele fez parte também das lutas por cotas em 2016. Ele sempre foi ativo nos atos e em mobilizações, né, dentro e fora da universidade. E a gente acredita que é isso, né? Ele tem que ter esse papel organizador dos estudantes, né? Tipo, para ir contra os ataques do Bolsonaro, Mourão e todo esse regime que a gente tem presenciado, né? Que é responsável, por mais de 600 mil mortes, né? Por Covid e deixa milhões na miséria, na fome, né? São responsáveis também pelas filas do osso que a gente está vendo, pelas altíssimas taxas de desemprego, né? Pelo atraso dos pagamentos das bolsas PIBID e IRP. E, por outro lado, a gente vê diversos atores, né, chamados da terceira via, que tentam se colocar nesse lugar de oposição ao Bolsonaro, mas estão lá assinando junto esses papéis da extrema-direita, né? Todos esses ataques estão lá sendo apoiados, né? Então, por exemplo, reforma administrativa, com Dória, né, a nível estadual. A reforma da Previdência, que também passa pelo nosso município, pelo Dário. Inclusive, a gente esteve lá junto aos servidores do município nessa última sexta-feira, na Câmara, né, vendo como estava se desenrolando. E, enfim, é nesse cenário que a gente vai receber os calouros ano que vem na Unicamp e vai encontrar o 020 e o 021, né, que a gente
sequer, conhecer a universidade. E, são estudantes que se colocaram a cursar um curso de humanas no meio desse caos, né? E aí, que estão, se colocando para enfrentar isso para se tornar um futuro professor no Brasil, né? E, também são esses jovens que ficaram trancados em suas casas, tipo, nos últimos, 2 anos, quem conseguiu ficar em casa, né? E muitas vezes, dependendo de trabalho doméstico, juntos com a família, assim, e, que foi tirado de nós o direito de poder se desenvolver a identidade e construção de gênero e sexualidade também, né? E, tipo, ao mesmo tempo que a gente vê milhares de pessoas, né, morrer todos os dias e pessoas desempregadas e precarização do trabalho, inflação, tudo é muito difícil e, enfim, a gente está construindo essa chapa com esse ideal, né? Acho que o Kaique vai continuar a nossa ideia. É por isso que a gente acredita que o CACHE ele precisa se ligar profundamente a estudantes que chegam na Unicamp. Por isso que, nesse sentido, a gente defende um retorno seguro, pensado e decidido pela comunidade universitária, mas sem confiar na reitoria, que, ao contrário da narrativa contada pelo Tom Zé, deixou trabalhadores da linha de frente da saúde sem EPIs, não garantiu a vacinação para as terceirizadas do bandejão, como foi mostrado pela perda de Edivânia, e permitiu que terceirizados fossem colocados na rua neste momento de crise. É por isso que nós defendemos uma calorada organizada por nós, independente da reitoria, que tenha muitas ações de vivência. Uma calorada que receba esses jovens que vão chegar, que integre, que faça atividades artísticas, sociais e debates políticos, pensando sobre o futuro das ciências humanas e da juventude. Então nós queremos pensar juntos, a partir da garantia, claro, de todas as medidas sanitárias, um festival de retomada, que ocupe o espaço, né, a partir dessas condições previstas da pandemia, que tenha muita arte, cultura e vivência, e que seja pensado com os estudantes, para que a gente possa criar juntos o que tem de ser essa reinauguração de um campo após 2 anos de isolamento. Mas também a gente tem que ter em mente que quem entra na universidade é apenas uma pequena parte dos jovens que ontem fizeram a primeira fase do vestibular da Unicamp, que para entrar na universidade tem que romper com o filtro social que é o vestibular e que chegam à Unicamp em meio a uma crise econômica absurda que estamos vivendo. Dos milhares que ficam de fora da universidade, a maioria são jovens pobres e negros. Por isso é central que o CACHE defenda a permanência dos estudantes. Nos propomos a lutar pela reforma e ampliação da moradia estudantil, por bolsas de permanência para todos que precisam sem a contrapartida do trabalho, para que possamos nos dedicar aos estudos, assim como estudantes que têm condições, e lutamos também por ajuste de bolsas de acordo com a inflação, além da ampliação do SAP. Por isso, acreditamos que é essencial que o CACHE ele também defenda a luta pela ampliação e defesa das cotas raciais indígenas, contra a extrema-direita que as ataca o tempo todo, e também pela implementação das cotas trans. O debate acerca das cotas trans, ele também precisa passar pela importância de rechaçar todo tipo de transfobia, numa cidade marcada pela resistência LGBT como a cidade de Campinas, e onde lutamos por Kelly e tantas outras assassinadas todos os dias. Mesmo com todas essas medidas, é claro, nós defendemos que o acesso ao ensino superior público, ele deveria ser um direito, sem restrições. Por isso que batalhamos pelo fim do vestibular e pela estatização das faculdades privadas, que foram alimentadas por transferência de renda e isenção fiscal nos governos para os monopólios que lucram com esse sonho da juventude. Ainda nessa ideia do ensino público superior mais acessível, nós achamos fundamental também a criação de um comitê que impulsione a luta pela criação do curso noturno de História, permitindo que estudantes e trabalhadores também possam estar nesse curso que hoje é muito elitista e excludente. Né? Para tudo isso, a gente quer um CACHE que organize o primeiro congresso de estudantes do IFISH, que debata não só os rumos das ciências humanas, das pesquisas e da formação de professores, mas também como defender o acesso. Eu caí? Alguém pode dizer, por favor, gente, se eu caí? Tá normal. Ah, tá, perdão. Mas também como defender o acesso e a permanência na universidade, e impulsionado, é claro, pelas chapas que são parte desse processo. Além disso, propomos também que o CACHE tenha um programa chamado CACHE Vai às Escolas, que leve a nossa entidade às escolas públicas de Campinas, se articulando com professores e a juventude contra o novo ensino médio, que retira aulas de História e Sociologia nos 2 últimos anos do ensino médio.
Gente, eu que vou seguir agora falando. A nossa chapa, que é composta por membros da Faísca independentes, né, acredita também que o CACH deve estar sempre aliado aos trabalhadores, os efetivos e os terceirizados, de dentro e de fora da universidade. Por isso, a gente defende a efetivação sem necessidade de concurso público das trabalhadoras terceirizadas da Unicamp. O CACH precisa sempre assegurar a memória de Lourdes e de Vânias, que foram 2 trabalhadoras que morreram por Covid durante a pandemia. A gente também deve seriar a luta dos trabalhadores nacionalmente. Por isso, a gente quer que uma gestão que seja ligada aos professores, aos petroleiros, aos trabalhadores dos Correios, a todos esses setores que nos mostram que a saída da crise é pela via da luta nas ruas e pela organização dos trabalhadores. Esse ano, a gente teve um exemplo muito forte aqui em Campinas, que foi a greve dos trabalhadores da MRV escravista. Eles pararam por mais de 40 dias e nós, estudantes, damos um exemplo de apoio e solidariedade, a partir de um comitê em apoio à greve, que nós da Faísca impulsionamos na Unicamp como uma medida unitária com vários coletivos e que foi muito reivindicado pelos trabalhadores, inclusive com falas delas falando para a gente que às vezes não tinham força para continuar a greve, mas quando viu que nós estudantes estavam lá com eles de manhã, ajudando todos os dias, apoiando, eles se sentiam fortalecidos e davam seguimento, né, nessa luta tão importante. E assim, eu acho que é muito óbvio que nós aqui, todos nessa chamada, queremos derrotar o Bolsonaro. E que essa é a tarefa número 0 hoje dos brasileiros, da juventude, dos trabalhadores. Mas a gente acha que a saída para a crise não está em esperar 2022 e colocar todas as nossas esperanças no Lula. Desde já, o Lula aponta que vai seguir com o projeto de conciliação do PT, chegando a propor chapa com Alckmin, que é inimigo das estaduais paulistas, dos professores, e aponta também que não vai revogar as reformas aprovadas que atacam os trabalhadores e a juventude. A gente viu que a participação da direita nos atos, que veio com a defesa de setores da esquerda de fortalecer a oposição a Bolsonaro, serviu, na verdade, para enfraquecer e estagnar as mobilizações. Mas isso também é responsabilidade das centrais sindicais, comandados em sua maioria pela CUT, que é a central sindical do PT, e que atua para desmobilizar as nossas lutas, para separar nossas pautas e para enfraquecer os atos. Na greve da MRV, por exemplo, a CUT, ela dirigia vários sindicatos da categoria e sequer prestou apoio nos locais onde estava. Imaginem a força que teria se o PT articulasse os trabalhadores dos sindicatos que dirige para mobilizar os trabalhadores contra esses ataques do Bolsonaro. Mas, pelo contrário, segue chamando dias de lutas passados, com um mês de diferença entre um e outro, sem conectar a luta dos setores trabalhadores com a luta contra a extrema-direita, nos desmobilizando e impondo derrotas. Essa política nacional do PT não pode estar desligada da política que o partido leva à frente nos lugares em que estão e nas entidades estudantis. Por isso, fazemos esse debate com a chapa Paulo Freire, que é impulsionada pela juventude do PT. E é nesse sentido também que fazemos um chamado à chapa Caixa, Tempo de Esperançar, a formarmos um bloco contra a extrema-direita, mas que seja independente do PT no Caixa, que é uma gestão proporcional e que sempre foi marcado por ser uma ala de oposição ao PT, assim como todo o movimento estudantil da Unicamp, e o que vemos como muito positivo, porque nos permite ter iniciativas assim, em unidade, mas que infelizmente foi negado pela outra chapa, né, pela chapa Caixa, Tempo de Esperançar. Mas, nesse sentido, a gente reafirma que queremos que essa chapa se junte a nós por um caixa independente do PT e que não negocie nosso futuro com a direita e que confie apenas na força da juventude e da classe trabalhadora. Mas agora a nossa tarefa é construir um forte dia 20 de novembro em Campinas, que a gente da Faísca já veio participando das reuniões e que seria muito forte se os sindicatos encampassem junto ao movimento negro e o encontro de estudantes indígenas no ano que vem. Por isso, a gente faz aqui também um chamado das 2 chapas que estão concorrendo com a gente, para que a gente possa construir um dia 20 de novembro forte, também o encontro dos indígenas. Obrigada, Ju, Brenda, Kaique. Gente, passou um pouquinho, aí a gente poderia ver no final para todas as chapas terem igualdade de tempo, daí a gente dá uma descontada, né, no tempo final. Acho que poderia ser uma proposta. Passou 2 minutos. Tá bom? Aí no final a gente desconta. Agora é a chapa Caixa, é Tempo de Esperançar. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ana Clara, eu sou ingressante da Sociais 020. E, bom, eu tenho um textinho aqui para me guiar, para falar um pouquinho mais rápido. Nossa apresentação vai ser breve. Nós somos estudantes das sociais e da história também, ingressantes 020, 021 e de anos anteriores. A chapa é composta por membros que atuaram na gestão anterior do Caixa, que hoje ocupam também a gestão do DCE.
Somos membros bolsistas SAI, PIBID, que é de iniciação à docência, PIBIC, de iniciação científica, da residência pedagógica, estudantes da moradia, professores de cursinho popular, representantes discentes do CONSUL, Conselho Universitário, Conselho da Moradia Estudantil. Assim, a gente forma uma chapa de unidade entre coletivos, movimentos sociais, acadêmicos indígenas e independentes, com mais de 20 pessoas que constroem a luta cotidianamente na universidade e pensam que é tempo de esperançar o CACH. Assim, somos a chapa CACH é tempo de esperançar, porque acreditamos no esperançar de Paulo Freire, que não é de espera, mas de ação coletiva. É tempo de esperançar porque é urgente a unidade dos de baixo contra o avanço da extrema-direita, os ataques do governo Bolsonaro e contra os desmandos dos de cima. Por isso que nos damos a tarefa de construir um centro acadêmico aberto, que esteja aberto ao diálogo, esteja com as portas abertas para todos os estudantes e que esteja, assim, construindo as lutas, mas que seja um espaço de afeto também, com reuniões abertas, assembleias, rodas de conversas, e onde todos possam ter o direito à voz e à voto. Agora eu vou passar para outros membros, para a Indy continuar a apresentação. Oi, gente, eu sou a Indy, sou 017 das Sociais, sou militante do Afronte e faço parte da chapa CACH É Tempo de Esperançar e também acompanho a gestão do DCE. O CACH, ele tem história, né? Então, corretamente, se colocou contra o golpe, se colocou nas ruas, no Vira-Voto em 2018, contra os cortes no Tsunami da Educação, por justiça por Marielle e por liberdade para Lula. Na pandemia, teve lado a lado com os estudantes bolsistas contra os cortes nas bolsas SAI, em defesa da reforma e da ampliação da moradia, bem como levou solidariedade à greve dos trabalhadores da MRV e construiu ativamente os atos fora Bolsonaro. Além disso, a gente construiu as movimentações, as mobilizações com os povos indígenas contra o marco temporal e a PL 490. Então, construímos, né, o acampamento Levante pela Terra, a Marcha de Mulheres Indígenas e o último Fórum de Educação Superior Indígena e Quilombola. Viemos de uma gestão que fez parte da disputa sobre o ensino remoto na Unicamp, conseguindo, no IFISH, em específico, as melhores condições de toda a universidade. Além disso, apesar do tempo muito difícil, nós também conquistamos as cotas raciais para as bolsas PADS e PEDs, que não existia antes na Unicamp. Por isso, ano que vem é preciso dar continuidade a essa trajetória de luta e avançar mais ainda. A gente quer um CACH que atue na retomada ao presencial, que abra suas portas e seja ocupado por arte, cultura e luta. Que seja linha de frente na defesa da permanência estudantil, porque como ela está hoje não é suficiente, não é o que a gente de fato defende, tem muita demanda para pouca bolsa, as questões sobre a moradia, enfim, são muito graves, muito sérias. Na luta, a gente também defende a luta pelas cotas para as pessoas trans e travestis e também para pessoas com deficiência, que a gente sabe que não é algo que é fácil construir nesse sentido, pela implementação plena do vestibular indígena em todos os cursos e pela implementação plena das cotas raciais em todos os programas de pós-graduação. Além disso, a gente reivindica a construção de um período noturno no curso de História e uma aproximação de fato, né, do nosso centro acadêmico com os estudantes da História a partir das suas próprias demandas e a partir das suas próprias questões. E que assim a gente continue a ser um instrumento para organizar os estudantes para as lutas de dentro, mas também de fora da universidade, sendo a nossa tarefa prioritária, a nossa tarefa principal, derrotar o projeto genocida, o projeto racista, o projeto, enfim, que ataca as nossas vidas, que ceifou mais de 600 mil vidas, que é o projeto Bolsonaro.
Eu vou passar para o Juan. Boa tarde, pessoal. Eu sou Juan, sou parte da última gestão do CACH e também sou representante discente na congregação do IFI e militante do Afronte. Retomando a fala das minhas companheiras, queria colocar: por isso, por tudo que já foi dito, defendemos que o plano de retomada do IFISH seja discutido aberta e amplamente com toda a comunidade do nosso instituto, estudantes, professores, funcionários efetivos e terceirizados, que este plano inclua assistência psicológica, financeira e pedagógica aos estudantes que vão voltar. Porque a gente sabe o peso que teve a pandemia nesses 2 anos nas nossas condições de vida, que coloca para a maioria de nós uma carestia da nossa vida. Assim, como nós nos colocamos a tarefa de construir, junto aos outros CAs, ao DCE, movimentos sociais que constroem a luta cotidiana na Unicamp, as representações dos discentes, queremos estar junto com essa galera para mobilizar os estudantes contra os cortes das bolsas SAI, que virão, e também pela luta pelo impeachment. Queremos também um CACH que busque se reconectar com seus estudantes, através da retomada da reforma do nosso espaço físico, da abertura das suas portas para que as pessoas possam entrar e ter naquele espaço um espaço de vivência, mas também, né, ocupando aquele espaço com arte, cultura e política, construindo ali também um EJA para os trabalhadores do IFISH. A partir também fazendo reuniões quinzenais abertas e a criação de boletim semanal do CACH, por meio de onde a gente consegue, né, passar informes, trocar informações com toda a comunidade. Por fim, a gente acredita que o CACH deve retomar as pautas históricas dos estudantes do IFISH e que se coloque frontalmente contra a precarização do trabalho, pela efetivação das terceirizadas, pela criação de uma política de segurança na universidade que de fato proteja as pessoas e não prédios e estátuas, e que não sirva aos mandos da reitoria para perseguir pessoas que estão fora a norma cis, hétero e branca. A gente quer uma segurança que de fato nos proteja, que esteja, né, submetida à comunidade universitária e que não seja patrimonial. A gente também acha importante, nessa mesma luta pela ocupação do espaço público, né, pela reivindicação do caráter público da universidade, defender a legalização e a regulamentação das festas. A gente quer uma Unicamp de portas abertas para toda a população e não só para quem entra pelo vestibular. É esse o CACH que a gente quer construir. É essa a luta que a gente quer travar. É esse o CACH que a gente quer construir, um CACH de afeto e um CACH de luta. Então, muito obrigado pelo espaço. Vocês terminaram? Sim. Tem 2 minutos ainda, se vocês quiserem concluir mais alguma coisa. Pode deixar para o fechamento? Pode. Não? Beleza. Tá. Gente, agora então, obrigada, tá? A Ana, a Ingrid e o Juan. Agora então a gente vai inverter, daí cada chapa vai fazer uma pergunta para a chapa que escolher, né? Então, primeiro é a chapa Caixa Tempo de Esperançar, depois do Causa Luta, e depois chapa Paulo Freire. Daí a chapa pergunta, a outra chapa responde, depois réplica e tréplica, tá? Tem 2 minutos para pergunta. Sou eu que vou fazer a pergunta. Pode começar, Flávia? Sim. Você vai fazer para quem? A nossa pergunta vai para a chapa Paulo Freire. Pode começar. Então, gente, ano passado a gente travou, né, junto aos estudantes, uma forte luta contra a mudança dos critérios de atribuição das bolsas SAI, que estava sendo ali atacada pela reitoria do Nobel, e na defesa da reforma e ampliação da moradia estudantil, que sofreu num dos piores momentos da pandemia, com alagamentos e quedas de energia. A gente sabe que durante a consulta, né, para a escolha da nova reitoria, a candidatura do Tom Zé não firmou nenhum compromisso sério com a defesa da permanência estudantil, tendo sido, inclusive, repudiado pela representação discente do Conselho da Moradia, pela sua postura intransigente. A gente sabe também que a disputa por permanência é sempre um ponto de tensão entre os estudantes e a reitoria. Então, a gente gostaria de saber de vocês, da chapa Paulo Freire, o que acham que serão os principais tensionamentos com essa reitoria em relação a esse tema e quais os principais desafios que teremos para travar essa luta em defesa da permanência no próximo período. 3 minutos para responder, gente.
Obrigado, João, pela pergunta. Eu sou Murilo, faço parte da chapa Paulo Freire. Então, como o nosso companheiro Gabriel disse, nossa chapa é composta majoritariamente por alunos bolsistas, e a gente sabe da diferença de ter ou não uma bolsa. Para a gente, a diferença é estudar ou não, né? Se a gente não tivesse bolsa, a gente não estaria aqui na Unicamp. Então, para a gente é fundamental a luta pelas bolsas, pelos auxílios que o SAI oferece. Nós acreditamos que, óbvio, toda luta da classe trabalhadora é sempre muito atacada por todos os lados, e nesse caso pela reitoria, né, que obviamente não vai ceder de forma fácil. A gente precisa de muita resistência e muita luta. A nossa chapa, ela já traz a nossa proposta essa unidade de todos os campos progressistas do IFISH para combater todos os ataques, não só da reitoria, mas também de fora que a gente recebe, né, de fora da universidade. Então, é claro que a gente está aqui totalmente disposto a lutar, totalmente na linha de frente contra qualquer tipo de corte e ataque que possa vir. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Afinal de contas, a gente já viu aqui que não é fácil construir política na universidade, mas a gente está totalmente disposto a lutar. Afinal de contas, não é só sobre algo abstrato, é sobre a gente, né? É sobre cada pessoa que está aqui nessa chamada e, sobretudo, os bolsistas. A gente precisa efetivamente lutar, porque não tem outra opção. É isso ou, né, sair da universidade. Obrigado pela pergunta, João. Réplica? A gente tem acordo, né, que é importante lutar, mas eu queria saber especificamente quais vão ser as pautas que vocês querem levar para a permanência. O que vocês acham que tem que mudar, por exemplo? A nossa principal pauta é a moradia. Nós acreditamos que precisa existir uma reforma na moradia e também a construção de um outro polo, porque o número de vagas é insuficiente. E a gente sabe que a Unicamp tem terreno disponível para isso, então nós lutamos que a reitoria construa mais vagas para ontem da moradia, porque, enfim, a gente sabe que tem problema de vaga. Nós acreditamos que a moradia é um foco central da nossa luta e também pelo ajuste dos valores da bolsa, porque a gente sabe que não é fácil, né? Hoje a gente está recebendo a mesma bolsa que a gente recebia há 2, 3 anos, e os produtos subiram, a gasolina subiu e as nossas bolsas não. Então, a gente defende que essa seja a pauta central, a construção de mais vagas da moradia, né? Porque condições tem. Ano que vem, a Unicamp vai ter uma renda, um superávit enorme, vai ter condições de construir, e a gente tendo consciência disso é partir para a luta mesmo. Mais vagas, reforma da moradia e o aumento das bolsas, para ontem. Agora a pergunta da chapa do Causa Luta. Para quem que a chapa vai fazer a pergunta? Gente, chapa do Causa Luta. Oi, gente. Desculpa. Tá com delay aqui. Ana, Vocês estão me para quem ouvindo? quiser fazer a pergunta? É pra chapa Paulo Freire. Tá. Pode começar. Tá. Tem quantos minutos? 2? Isso. Tá. Enfim, eu sou Ana Vitória, né? Eu sou 018 das sociais. Enfim, a gente está num período de crise, né, que se aprofunda, provocada pela gestão assassina do governo Bolsonaro e Mourão, e também pelo Congresso e STF. No ano passado, o PT fez coligações com o PSL, partido que elegeu o Bolsonaro, né, em 136 municípios. A nossa chapa parte da ideia de que o futuro da juventude é negociável. Assim, a minha pergunta é como fazer uma oposição efetiva contra o Bolsonaro do lado da direita, com figuras como Alckmin, Sarney e como querem o Lula e o PT. Eu queria começar essa resposta fazendo umas separações ao que a chapa do Causa Luta falou. Primeiro, nós não somos a juventude do PT, né? Tem petistas na chapa, mas a gente não é de nenhuma juventude do PT, né? Eu acho que a gente não pode fazer debate político com mentiras. Segundo, que eu peço que vocês revisem alguns dados, porque não tem nenhum... Eu sou petista, o pessoal da chapa, o restante, alguns não. Mas não tem nenhuma fonte falando que o Alckmin vai ser vice do Lula, como vocês citaram, ou que qualquer outra coisa aí. A gente prefere manter o debate aqui no nível da vivência dos estudantes, né? Porque é isso que realmente está importando para a gente. Tem um momento de debater o que o PT fez, o que o PSOL fez, o que o MRT fez? Tem, mas a gente acredita que não é esse. Se a gente fazer o debate nesse ponto, a gente não vai mais conseguir debater o que os estudantes realmente precisam.
Então, assim como o PT cometeu erros, o PSOL também cometeu, o MRT também cometeu e comete. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma conversa sobre partidos e debater isso. Mas aqui a gente acredita que os estudantes estão querendo saber de propostas efetivas e reais, né? Como moradia, como bolsa, como tudo que a gente está tendo necessidade não está tendo agora sendo oferecido. Então, do Causa Luta, eu faço essa observação, né, dessas coisas que vocês apontaram que são mentiras, que a gente é a juventude do PT, ou que o Alckmin, sei lá, essas coisas aí. E essa é a minha resposta, né? A gente não é responsável pelo que o Lula ou a Dilma, ou sei lá quem fez. A gente é responsável pelo nosso corre. O nosso corre é lutar pelos estudantes pobres. Réplica? Eu acho que a gente parte da ideia de que não está desligado, né, uma visão nacional do que a gente leva pro... Desculpa o barulho, gente. Desculpa, gente. Enfim, a gente não separa, né, uma visão nacional do que a gente leva para a entidade hoje, assim. Eu acho que, enfim, é uma concepção que se leva, inclusive, pelo PT, tipo, nas entidades onde ele tá hoje. Tipo, a gente sabe que, inclusive, que há uma disposição para lutar contra o governo Bolsonaro, que a gente se coloca, inclusive, muito na linha de frente contra o governo Bolsonaro, Mourão e todos os golpistas. E a gente sabe que, inclusive, tipo, há uma disposição para lutar e que a gente vê que, em vez de apoiar toda a força contra os trabalhadores, em cada luta que vem pelo país, a juventude, setores oprimidos, com um plano de lutas unificado. O PT, por meio das suas direções, como a CUT e a UNE, inclusive, vem apostando na via eleitoral em 2022, com alianças com a direita, inclusive chamando o Congresso, o STF, os governadores para assumirem as rédeas do país. E quanto esses setores também nos atacam, assim, inclusive porque o PT, tipo, enfim, vem aprovando ataques aonde eles estão, inclusive nos estados onde governam, assim, e a gente acha que não está separado. É uma concepção que se leva, inclusive, nas entidades. Então, mais ou menos isso, já que acabou o meu tempo. Então, gente, se vocês acham que é interessante a gente debater a política nacional, a gente da Chapa Paulo Freire acredita que não é o foco do nosso corre. A gente não entrou aqui para trazer o PT, essa coisa toda. A gente entrou porque a gente quer se ver representado no Caixa, né? E se a gente é petista, a gente tem alguma união em torno disso. Mas, óbvio que aqui, na nossa chapa, não tem ninguém da CUT, da UNE, ninguém aqui fez aliança com a direita, ninguém aqui fez aliança com essa galera que você disse, né? Mas o debate político amiga Vitória, ele é complicado, porque o MRT também fez coisas muito controversas, como apoiar o uso da ivermectina através do Esquerda Diário. E nem por isso a gente vai trazer isso para o debate estudantil, porque a gente acredita que isso esvazia. Né? Enquanto a gente está aqui brigando se o PT ou o MRT fez isso, fez aquilo, tem estudante que está precisando de auxílio para ontem. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai ficar brigando? Porque o PT fez isso, o MRT fez aquilo? Né? A gente quer construir, sim, a chapa, a gente quer construir o Caixa, a gente quer lutar para ser ouvido, independente de ser petista ou não, porque, de longe, o maior problema do Brasil não é o PT, não é a esquerda, é o Bolsonaro, é contra isso que a gente tem que lutar. Se vocês têm divergência no método, tudo bem, não tem problema nenhum a gente divergir no método. Última pergunta da Chapa Paulo Freire. A nossa pergunta é para a chapa Caixa Tempo de Esperançar. O que foi feito de prático, real e efetivo na antiga gestão em defesa dos estudantes e o que vocês acreditam que precisa ser mudado agora? Três minutos para resposta. Oi, gente, eu sou a Milena, sou da Front, sou das sociais também, estava na gestão passada. A gente colocou algumas coisas na abertura, né, mas a gente focou mais nas propostas que a gente elaborou enquanto chapa. Mas só para mencionar, né, algumas coisas que eu acho que são importantes da última gestão, um pouco do balanço, né, do Caixa. Acho que a gente cumpriu um papel muito importante nas disputas sobre o ensino remoto, né? A gente foi o centro acadêmico que puxou o abaixo-assinado, que teve mais de 3 mil assinaturas. Sobre isso, quando começou a implementação do ensino remoto emergencial, a gente convocou também a vaquinha que levantou dinheiro para as famílias, né, das trabalhadoras que morreram por Covid, do bandejão da Unicamp.
A gente fez parte da luta contra as alterações dos critérios da Bolsa SAI. Eu, inclusive, fui a representante que negociei com a reitoria, né, que fizemos as disputas, construímos a assembleia com mais de 400 estudantes e conseguimos vencer e derrotar a proposta da reitoria, que na prática aplicaria um corte, né, nas bolsas, um ataque muito grave aos estudantes e à permanência estudantil de conjunto na universidade. E através também das discussões sobre o GT de ensino remoto do IFISH, que a gente também conquistou enquanto gestão, um GT paritário, né, um grupo de trabalho paritário no Instituto para debater o ensino remoto, a gente conseguiu aprovar cotas, uma política de cotas étnico-raciais para as bolsas de PAD e PED, junto com uma discussão de igualdade na divisão de gênero das tarefas, né, de quem cumpre PAD e PED. E eu acho que para o próximo período é a gente pensar como a gente pode fortalecer a ligação com os ingressantes, com a turma 020, 021, porque a gente também foi pego muito de surpresa, né? A gente se elegeu numa chapa que preparou uma gestão para presencial e entramos num momento completamente diferente, com a extensão da gestão também aumentando. E acho que o contato no online ele é muito prejudicado. Acho que para agora a gente tem que pensar como a gente pode recuperar isso aí. Legal, Milena, muito bacana. Então, tendo em vista que a pandemia ela atrapalha muito a gestão do CAIX, né, a gente tem total acordo que a pandemia, enfim, né, quebra as pernas do movimento estudantil. A nossa pergunta a gente sabe que a pandemia é ainda incerta, né, apesar do avanço da vacinação, o governo Bolsonaro não dá trégua e podem vir novas ondas, né. A gestão Caixa Tempo de Esperançar teve uma sensibilidade de pensar nisso, que podem ter outras ondas no preparo do plano da próxima gestão? É um minuto, né, Flávia? Isso. Tá. Então, a gente, né, no programa, a Carol faz parte do nosso GT de retorno presencial, que tem representação estudantil, e lá, especialmente, né, o debate do IFISH, é por lá que estão tendo as principais discussões, mas como a gente também colocou como proposta, a gente acha que é um debate que tem que se ampliar. Então, acho que ninguém aqui consegue muito se preparar, né, porque vai ser o ano que vem, acho que tem muita coisa em aberto, dependendo de como a conjuntura avança, quais vão ser os impactos mais a longo prazo da vacinação e tudo mais. Mas acho que a gente tem aí desenvolvido, a maior parte, na verdade, do nosso programa, né, as principais propostas são sobre o retorno presencial, para a gente pensar medidas que possam lidar, inclusive, com a possibilidade de, por exemplo, não voltar 100% presencial no ano que vem, né? Como a gente pode garantir medidas de segurança com testagens em massa periodicamente, com distribuição de EPIs para os trabalhadores, mas para todos os estudantes que precisam, com a obrigatoriedade de estar com a carteira de vacinação, enfim, pensar todos esses elementos, além do tema do apoio psicológico, financeiro para os estudantes, que vão, enfim, né, voltar num momento muito difícil da universidade e que a gente vai ter que pensar, mas eu acho que o principal é a gente conseguir construir espaços mais amplos de debate sobre isso, para que a gente possa, inclusive, a longo prazo, pensar as distintas possibilidades. Gente, agora a gente acabou já esse bloco de perguntas entre as chapas, agora a gente vai abrir para perguntas em geral, os estudantes estão aqui, quiserem participar. Tá? Então tá aberto. Aí, se alguém quiser se inscrever, pode escrever no chat, mas por enquanto não tem ninguém inscrito, então pode falar direto. A gente pensou em 6 perguntas, mais ou menos, mas se tiver mais, a gente avalia. Tá aberto. Pode. Pode ser então a Isabela vai mandar por aqui, né? Eu acho que ela vai mandar. Pode falar, Igor, que daí o pessoal vai mandando e depois o Luiz. Beleza, Flá, obrigado. Gente, boa noite, meu nome é Igor, sou 018 das Sociais, sou independente, sou candidato à reeleição como RD da CG. Eu tenho 3 perguntas, tá? Deixa eu abrir aqui. A primeira é sobre a regularização do CNPJ do Caixa para a gente ter acesso à conta. Em 2019, eu cheguei aí atrás de advogado para a gente poder entrar com o processo para regularizar o CNPJ do Caixa, porque tem na conta do Caixa que está congelada, tem uma graninha lá, né, que ajudaria as gestões, né, que a gente vai ter 3 ano que vem, a poderem realizar vários projetos.
só que acabou ficando parado, e aí entrou a pandemia e a gente não continuou. Então, a primeira pergunta é o que cada chapa propõe, como vai fazer para poder liberar essa grana. A segunda pergunta é em relação à extensão. Vocês devem saber que esse ano está sendo curricularizada a extensão dentro da universidade. Então, a minha pergunta para as chapas é como o CACH vai se colocar diante disso e quais possíveis projetos de extensão o próprio CACH pode tentar organizar para ajudar, né, os estudantes a poderem cumprir as horas de extensão que vão ter que ser cumpridas. A terceira pergunta é sobre o departamento de demografia, que era para ter sido extinto, né? A gente acompanhou toda a saga e acabou que o processo voltou. Então, hoje a gente está aí num hiato sem saber qual é a realidade do departamento de demografia e a gente ainda tem esperança dele poder ser permanente, né? Conseguir as vagas. O problema são as aposentadorias dos professores agora. O departamento vai ficar com 5 professores, o que vai dar problema, inclusive, para o oferecimento de algumas disciplinas que são de responsabilidade do departamento. Então, eu queria saber também a opinião da chapa, quais ações, de fato, tá? Eu sei que todos devem ser a favor do departamento de demografia ficar, mas quais ações, de fato, as chapas podem tomar para garantir que o departamento de demografia possa ser efetivado, eu vou usar aqui a palavra. Então, pressões no Consul, enfim, além dos abaixo-assinados que a gente já fez, quais ações mais serão possíveis cada chapa propõe. Obrigado. Luiz? São 2 minutos, tá, gente, de pergunta. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá. Gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Luiz, sou militante do Juntos, faço parte do DCE também. Eu queria, né, primeiro parabenizar o debate aí das chapas. Acho que é muito importante a gente disputar e estar à frente das entidades, né, ainda mais nesse momento de pandemia, né, que a gente vê aí mais de 600 mil mortes, enfim, e mesmo diminuindo, né, a gente vê todo dia, né, notícia da população sofrendo na fila do osso, no lixo, do auxílio, enfim, cada vez mais o aumento de bico, de desemprego. E eu acho que foi colocado aqui no debate são as diferenças, né, de estratégia que tem tanto dentro da esquerda, né, de uma esquerda majoritária que aposta nas eleições de 2022, enfim, tem aí como principal polo PT, né, que só quer sangrar o Bolsonaro e está à frente das maiores entidades estudantis e também dos movimentos sociais, dos sindicatos, enfim, que é parte, né, da direção majoritária da UNE. E a gente viu como isso se expressou também, né, esse reformismo na própria Unicamp, né, que paralisou a nossa principal entidade, né, durante a pandemia, e o CACH conseguiu se manter vivo, né. Nesse sentido, eu queria entender quais que são as perspectivas, né, que o CACH vai se colocar nos desafios para o movimento estudantil, tanto na luta dentro quanto fora da universidade, né, tanto nos próximos meses, em 2022, porque eu acho que está conectado um projeto não só de universidade, mas de disputa da sociedade. Então, queria entender, né, principalmente na luta aí que a gente tem por permanência, pela ampliação das cotas, a própria colocação em relação à insuficiência, né, da reitoria, enfim, e na luta pela abertura, né, dos cursos de história, de filosofia noturno, que a gente não tem. Como que vocês estão vendo isso, né, de colocar ao lado, lutar, né, pelas cotas trans, na pós, enfim, e esse debate. Alguém mais vai fazer pergunta aqui, gente? Porque daí a gente só lê depois as outras que estão no chat. Não? Tá, eu vou ler as perguntas no chat, daí se tiver alguma questão, também alguém quiser fazer mais alguma pergunta, daí pode fazer, tá? Primeiro a pergunta além dessas, né, do Igor e do Luiz, teve a pergunta do Leandro, que ele perguntou para a chapa Paulo Freire. Vocês, como ingressantes 020 e 021, não conseguiram conhecer os espaços e não tiveram quase nada no quesito vivência universitária. Sabendo das dificuldades que vocês tiveram e da falta da construção de uma rede de apoio entre alunos e veteranos, o que vocês trazem como proposta para facilitar a integração entre os alunos de anos diferentes? Então, essa pergunta aí mais direcionada para Paulo Freire. Isabela Carolina Bagatini perguntou, ela falou que tem uma dúvida, eu vejo como as pautas das 3 chapas se interconectam em vários pontos,
me atentei às propostas de vocês e acho bizarro o antipetismo da turma. Parece até gente da extrema-direita. Vocês estão propondo inclusão, mas não querem incluir, então, os alunos pobres que chegaram à Unicamp graças às políticas do PT e que percebem como o PT foi importante em suas vidas? Não consigo entender o caminho de pensamento de vocês. Como vocês explicam essa ideia de que o Partido dos Trabalhadores que causou ou que pode causar tanto estrago no Brasil? Eu acho que esse tipo de pensamento é cisão e o que de fato está fazendo mal para o nosso país. Ela perguntou... Tem mais alguém? Ela perguntou do Causa Luta, né? Sidney, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, só que eu vou ter que sair da reunião rapidinho. Eu posso só deixar a pergunta? Claro, com certeza. É direcionada para a chapa Paulo Freire. Eu vi que uma das propostas é a criação de um cursinho popular a partir do Caixa. Há um tempo atrás eu participei de um cursinho popular e vi a dificuldade de se estruturar esse tipo de espaço. A minha questão vai nesse sentido. De que forma vocês pensam em colocar em prática essa proposta que, ao meu ver, é muito interessante, pensando em 3 direcionamentos. A primeira é a questão do espaço, de que forma vocês vão negociar o uso dos espaços do IFISH, que são muito disputados e serão ainda mais levando em consideração que vai ter que se considerar o distanciamento social. Então, basicamente, quase todas as turmas serão 2 turmas. Então, vai literalmente dobrar a necessidade de espaço. Como vocês vão negociar essa questão? A segunda questão é levantamento de dinheiro. A ideia é trazer alunos da periferia a esse bolhão geral do que é muito distante, e Campinas tem uma das tarifas de ônibus mais caras. De que forma vocês vão fazer o levantamento para trazer esses estudantes para estudar aqui, para não ser apenas estudantes que já moram em Barão Geraldo ou que são pessoas que querem fazer uma segunda graduação ou trocar de curso? Lembrando que aqui já tem uma alta demanda de cursinhos populares. E a terceira questão é como vocês vão construir isso a partir do CAS? Tipo, qual é a ideia? Vai ser uma autogestão, algo hierarquizado? Vocês vão tentar negociar que docentes do departamento deem aula, ou é algo mais direcionado a nós como um espaço, não de estágio, mas uma iniciação à docência, algo semelhante ao PIBID e ao RP? E considerando que é algo de permanência estudantil, vocês pensam que seria interessante não ser algo apenas voluntariado, mas também buscar uma criação de um espaço de, talvez, ganhar uma nova bolsa? E de que forma vocês vão buscar esse financiamento, caso haja? É mais algo nesse sentido. Desculpa se ficou muito longo. Imagina, tranquilo. Mais nenhuma pergunta? A gente pode passar para as respostas? Então, a gente faz agora o bloco de respostas. São 7 minutos de resposta para cada chapa. Daí a chapa do Causa Luta tem 2 minutos para a gente descontar, né? Daí a gente desconta agora, ou se passar, a gente desconta no final, tá? Então, são 7 minutos. Agora é a chapa Paulo Freire, depois do Causa Luta, voltou para aquela ordem. E depois é tempo de esperançar. Boa noite, gente. Eu posso começar respondendo pelas perguntas do final, que é que tá mais fresco aqui, tá? Tranquilo. Até porque o Sidney vai sair. Sobre o do cursinho. Nós temos na nossa chapa o Gabriel, que inclusive pode explicar melhor, que é de cursinhos populares. Ele dá aula em cursinhos populares. Então, nós já temos uma experiência, digamos assim, nessa questão de como é difícil tocar um cursinho popular para frente, né? A gente acredita que só a nossa chapa, óbvio, não vai conseguir. Então, por isso que está no nosso programa a unidade do Caixa com o CAFIL, para a gente poder tocar isso para frente de todos os grupos que estão no Caixa, né? A gente tem cursinhos populares que são online, tem cursinhos populares que se organizam de forma voluntária, com financiamento dos próprios envolvidos, dos próprios professores. Então, o cursinho popular, ele é também uma forma de movimento social, porque é auto-organizado, né? E é claro, todo tipo de benefício que a gente puder trazer para o cursinho, a gente vai correr atrás de cobrar da reitoria, tanto por dentro, né, tentando conversar com o reitor e com a diretoria de direitos humanos, que eu acho que vai ser mais fácil por lá, e tanto por fora, cobrando com pressão, com luta, com manifestação, que eles nos deem esse auxílio. Se rolar de poder ter bolsa base dentro, ótimo. Se não, segue como um movimento social em que as pessoas estão lá como voluntariadas e a experiência
é enorme. Nosso companheiro Gabriel pode falar melhor sobre como dar aula em cursinho popular emancipador para quem está lá do outro lado, né? Como diz o nosso patrono Paulo Freire, todo mundo que ensina, aprende ensinando, e quem aprende, ensina aprendendo. Muito bem. Continua com a gente, né? Isso? Isso, vocês têm 7 minutos. Foram 2 minutos, você tem 5 ainda. Tá bom. Então, a pergunta do Igor, que é sobre o entrave aí do CNPJ. Eu acho que o caminho a percorrer é tentar uma assessoria jurídica, ver qual que é o entrave jurídico e tentar romper isso, né? Mas, enfim, eu não sou do direito, eu não seria qual seria o problema, mas certamente, como é uma organização sem fins lucrativos, dá para resolver. E eu acho, inclusive, isso muito importante, porque a gente vai lidar com dinheiro público, né? Então, tem toda a questão da lisura e do cuidado que a gente tem que ter ao lidar com dinheiro público. E depois, passando para a questão do departamento de demografia, o que a gente pode propor, enquanto estudantes do CACHE, é a formação de um grupo e de um plano em conjunto com os professores e com toda a comunidade do IFISH para reestabelecer o departamento de demografia. Então, isso, como a gente está falando de algo assim maior, que envolve inclusive o Consul, a gente precisa de um plano claro, e esse plano pode ser construído junto com os professores da demografia e com toda a comunidade. Então, a gente pode propor isso enquanto estudante. Tá bom? Se os colegas quiserem responder as demais perguntas. Então, eu vou tentar tocar... acho que a Bruna vai. Pode ir, Bruna. Seu microfone está desligado, amiga. Agora vocês estão me ouvindo? Eu vou responder a pergunta do Leandro, que foi sobre nossas dificuldades que a gente tivemos como ingressantes e o que a gente propõe, né, para facilitar a integração. Então, como a maioria aqui é 020, 021, principalmente 020, a gente teve bastante dificuldades, principalmente naquelas 2 primeiras semanas de aula, em que a gente tivemos em encontrar lugares, em encontrar salas de aulas, saber onde fica tal coisa, onde era o RU, eu não sabia nem onde era o RU. Então, a gente tem proposto um programa de apadrinhamento em que cada um que se voluntariar, eles vão acompanhar um ingressante em que pode apresentar a universidade, os espaços públicos, apresentar o instituto, de forma que seja de uma forma ampla e efetiva, de forma que não fique como é, na verdade, atualmente, que fica mais no campo afetivo, você faz uma amizade e daí você apresenta para quem você conhece, porque tem gente que é tímido, tem gente que não faz amizade fácil, então a gente precisa pensar em todos, e geralmente fica aí no campo afetivo ou então em cooptação partidária. Então a gente está planejando fazer um programa nesse tipo. Quanto tempo a gente ainda tem, Flávia, por favor? 1 minuto e 10. 1 minuto e 10? Obrigado. Sobre a pergunta do Leandro, né? Como nós ingressantes que tivemos toda essa dificuldade. A gente chegou, já não tinha mais cantina no IFISH, já não tinha mais muitos espaços de convivência no IFISH, né? É uma coisa que acho que desde 017 já não tinha mais tanto acesso a essas questões. A gente sabe porque, enfim, né? São histórias da Unicamp. Então, a gente acredita que lutar para que tenhamos novamente no IFISH cantinas, espaços de vivência entre os estudantes, né? Para que a gente possa não somente estudar e produzir ciência, mas também ter os nossos espaços de afeto e de conhecimento, né?
para que a gente rompa um pouco essas bolhas que a gente vê que tem muito forte no IFISH, fechado nos seus grupos políticos, que é justamente o que a gente traz mais forte na nossa chapa, que é romper isso, né? A gente acredita que a gente tem que estar em união e não nos atacando. Tem um total acordo quando a Bruna fala que a gente precisa desses programas efetivos, de que a gente precisa urgentemente de programas de maior orientação para os estudantes. Não só no campo afetivo, de fazer amizade, mas também explicar coisas básicas, que foram problemas que nós tivemos, querendo saber como funcionava o sistema DAC. Então, terminou. Agora a chapa do Causa Luta responde. 5 minutos, né? Oi, gente. Eu vou falar pela Ju, mas eu sou a Vitória. Eu tô falando pelo da Ju porque meu celular acabou a bateria, desculpa por isso. Mas eu sou a Vitória, sou militante da Faísca, sou estudante das sociais e professora de História no momento da rede pública também, da rede estadual. Eu vou tentar responder todas as perguntas. Se alguma coisa ficar, a gente pega melhor no fechamento depois, tá? Sobre a questão do CNPJ. Essa questão do CNPJ do CACHE é uma treta homérica, na verdade. Porque, enfim, tem todo um dinheiro bloqueado do CACHE, tipo, da conta, e regularizar a questão do CACHE sempre foi, tipo, uma batalha de todas as gestões do CACHE, pelo menos desde que eu estou na universidade, e eu acho que esse é o momento, acho que desde 2019, que foi o que o Igor narrou, que a gente está mais próximo disso. Eu acho que isso sofreu uma pausa no momento da pandemia, mas eu acho que é fundamental agora a gente se rearticular na comissão jurídica, inclusive, tipo, com apoio de estudantes que não necessariamente sejam do CACHE, mas que se propõem a seguir, como, por exemplo, o Igor colocou, na época, enfim, a gente, com a chapa minoritária, né, do CACHE, que o CACHE é proporcional, a gente também era parte disso, seguir na questão da reunião com os advogados, que a gente tinha discussão, e desbloquear, regularizar o CNPJ e desbloquear, isso está no nosso programa de chapa. Sobre a questão da demografia, na verdade, é um ataque bem brutal, tipo, não só pensando no cenário que a gente está, ciências humanas, mas também ao fato de que o IFISH tem, historicamente, um problema de contratação de professores, né? Que é um problema importante, que em outros institutos, como o Instituto de Artes, pega bastante, mas também pega no caso do IFISH. Se pela luta, né, pelo Noturno na História, isso exigiria, sim, a gente tem consciência disso, a contratação de mais professores na questão do Noturno da História. Mas também, no caso da demografia, os próprios professores vêm colocando a questão da modalidade, né, que tem que, sim, criar um departamento para isso, para demografia, para contratar mais professor e poder regularizar isso no Consul. E eu acho que isso tem que se dar a partir da organização dos estudantes, junto com os professores, tipo, pressionando, né, se organizando contra, tipo, as últimas decisões do Consul contra o departamento e colocando a centralidade disso no momento do ataque às ciências humanas e tal. Tipo, eu acho bem importante. Depois, em relação... E na época, inclusive, foi impulsionado um abaixo-assinado, enfim, muitos setores divulgaram, tipo, tem que se tornar um fato político mais forte isso na questão da demografia. Depois, sobre extensão, na verdade, eu acho que é uma grande reflexão a questão da extensão, porque, inclusive, de conjunto, o projeto da Universidade da Unicamp se volta bastante para as empresas, né? Inclusive, tem convênio com a Vale, que destrói o meio ambiente, a Móvel, por exemplo, é a empresa filha da Unicamp, e é a empresa que gere o iFood, ou seja, a gente estuda no instituto que tem muitas pesquisas sobre a precarização do trabalho, que tem a sociologia do trabalho, que é a mais reconhecida quase do país, e, ao mesmo tempo, a gente, na nossa Unicamp, tem a empresa filha que gere o iFood. E parte de pensar como fortalecer a produção de conhecimento na universidade, a gente precisa tanto trocar mais entre os estudantes e pensar como fortalecer a divulgação das pesquisas, tipo, a gente tem a proposta de um podcast. Poderia ser podcast, pensando virtual, mas pode ser debate físico, com as bolsas, inclusive dos estudantes da graduação, porque a gente tem muito estudante que pesquisa muita coisa importante para trocar, e a proposta do CACHE vai às escolas, porque não é só uma proposta de extensão em que a gente poderia realizar atividades, as escolas são abertas a isso, tipo, a escola que eu estou, por exemplo, tranquilamente daria para o CACHE se propor a ir lá e debater com os estudantes, mas também pensar como se organizar, porque o novo ensino médio ataca fundamentalmente as humanas, tipo, é isso que eu falei, eu sou professora de história, mas sou formada na sociologia, porque tá mais difícil para os professores de sociologia pegarem aula, e vai ficar ainda mais com o novo ensino médio. Então, a gente tem que pensar muito isso.
Por fim, sobre a discussão toda em relação ao PT. Primeiro, assim, eu acho que tem que separar. Tipo, a chapa se apresentou de cara como uma chapa que se construiu com o mote de serem os simpatizantes ao PT e pró-PT, que todos os estudantes viram nos grupos. Depois, inclusive, o logo da chapa agora mudou, mas era a estrela vermelha do PT. Depois fez atividade com o Suplicy, impulsionado pelo Comitê Estudantes com Lula, tipo, e é uma chapa que se reivindicava a juventude do PT. Então, eu acho legítimo debater também o PT com a chapa, porque senão eu acho que vocês estão escondendo isso dos estudantes, eu acho que não é bom, do mesmo jeito que a gente fala, somos a chapa de faísca independentes, tipo, sei lá, outra chapa é PSOL, Correnteza, independentes, cada chapa tem que se apresentar, entendeu? E aí, para colocar, assim, o CACH, historicamente, tipo assim, eu posso falar, porque eu estou um tempo na universidade, e era uma polêmica brutal das assembleias se posicionar contra o golpe. Muito grande, porque inclusive tinha setores da esquerda que não achavam no momento de 2016 que tinha golpe. Mas inclusive eu era do setor que ia toda a assembleia falar do golpe. Era chato falar, opa, beleza, vou ter que continuar depois, mas pode ser descontar 2 minutos ao final. Mas o que eu acho só esse debate tem que seguir, porque o CACH sempre se colocou brutalmente contra o golpe, contra a direita, e para fazer isso a gente precisa saber de que lado, quem é nosso aliado, quem é nosso inimigo. E Alckmin, Sarney, todos esses setores, infelizmente, não são nossos aliados. E não vai falar para a juventude, para os trabalhadores, que para a gente importa só a nossa luta aqui, porque depois a gente luta, e as pessoas que falam que estão do nosso lado da luta estão lá defendendo o Sarney e o Alckmin, entendeu? Daí a gente está lutando para quê? Para quem fala que é nosso aliado nos atacar junto? Tipo, desculpa, sei lá, depois a gente segue esse debate, mas eu acho que ele tem que ser feito bem fortemente, porque senão a gente fica fazendo um papel dentro da universidade que depois vocês ajudam a atacar. Terminou, Vitória? Então, a gente desconta 1 minuto, então, no final, porque foi 1 minuto só. Gente, então, agora é o fechamento mesmo da... Não, desculpa, é a chapa... Desculpa o horário. É a chapa... É Tempo de Esperançar. Aí, depois da chapa Tempo de Esperançar, a gente vai para o fechamento. Tá bom? Aí, cada chapa vai ter 5 minutos para fechar. Gente, eu vou responder um negócio do CNPJ rapidinho, que na verdade a gente já sabe qual é o entrave jurídico, porque é uma discussão histórica do CACH, né? E o que aconteceu é que nosso CNPJ está desativado porque a gente não atualizou as atas de eleição legitimando novas gestões. E a gente já sabe, inclusive, em partes, como resolve esse problema, porque a gente já teve inúmeras reuniões, né, com os advogados, só que é algo difícil de construir. O que a gente tem que fazer é um processo de refundação da entidade, fazer uma assembleia estatutária e tal, alegando que esse tempo todo o CACH ficou desativado e que agora os estudantes estão retomando a entidade e apresentando uma nova gestão legítima para tocar e apresentar isso no cartório, que é um cartório aqui do centro, dizendo que tem uma gestão que pode assumir e reativar o CNPJ. O problema é que essa Assembleia Estatutária, para fazer a refundação, tem que seguir o estatuto que está registrado no cartório, que é um estatuto dos anos 2000, e que, inclusive, na época, o CAFIL era parte ainda, né, do CACH. Então, é um estatuto que representa estudantes de filosofia, que uma Assembleia teria que representar também e tal. Então, tem vários entraves burocráticos, mas a gente já sabe mais ou menos qual caminho seguir, e é possível, e acho que é uma luta que a gente tem que travar aí, no próximo período, com a experiência que a gente tem no CACH, levantando os documentos também que a gente já tem todos registrados sobre todo esse processo. Agora errou aí, Samuel. Gente, perdão, tem um delay aqui. Mas com relação à curricularização, é uma pauta central e muito importante, né, que já vem sendo discutida há muito tempo. E não é algo novo, né, é algo que já vem sido implementado no IE. Então, por exemplo, a gente não estaria criando nada do zero, né, nada tipo... Então, com relação à parte dos cursos de extensão, de EJA e tal, a gente conseguiria incluir isso, né, dentro do banco de horas, banco de crédito, né, do currículo escolar dos alunos. E também aplicar os conhecimentos, né, de forma prática, porque é uma demanda muito grande. Por exemplo, a demanda do EJA,
né, que é uma demanda que acontece não só com várias pessoas, né, de regiões mais pobres de Campinas e tal, né, e também da região de Barão Geraldo, né, que já foi levantada aqui, que teria que haver toda uma assistência com relação a isso, mas é algo, por exemplo, que afeta a mim, né? Por exemplo, meu pai já passou por um processo de EJA, né? Então é uma demanda que está dentro e está muito perto da gente. Então, dentro do processo de pandemia, muitos EJAs foram fechados e etc. E aí é uma parada que acaba afetando muita gente. Então, a curricularização, né, é uma pauta extremamente importante, né, que está no nosso programa, certo? Que a gente pretende debater isso, pretende levar adiante, certo? Porque é algo que afeta a nós de uma maneira muito grande. Juan, você vai falar ou eu vou para a próxima pergunta? Não, pode ir para a próxima. Ah, tá. Perdão, achei que iam ser duas pessoas. Então, eu vou responder a pergunta sobre o Departamento de Demografia. Depois que saíram os candidatos para os departamentos, né, para a CG e também para a congregação, a gente ficou muito preocupado, nós ficamos muito preocupados com a baixa participação política, né, poucos candidatos para muitas cadeiras que a gente poderia ter ocupado. Então, o que a gente pensou de possível construção ao longo dos próximos desafios, né, também, é a possível eleição de RDs por meio de uma assembleia do CACH, de assembleias, né, dos estudantes, para que a gente possa estar ocupando essas cadeiras devidamente, que a gente possa ter essa representação que é muito importante, que foi conquistada com muito suor, para a gente estar tendo voz lá dentro das instituições, né, junto com os professores, junto com os funcionários. E para isso também a gente vai ter que estar alinhado com os RDs e com os professores, que também defendem, né, os professores também defendem o Departamento de Demografia. E a gente está acompanhando, né, acho que todos nós estamos acompanhando todo ataques que o departamento tem sofrendo, então a gente precisa renovar, quer dizer, aumentar a contratação dos professores do departamento para que a gente consiga alcançar o número mínimo, né, de professores e assim legitimar o nosso departamento, porque ele é muito importante. Então a gente precisa também, além de retomar esse debate com os estudantes para ainda assim manter vivo o nosso departamento de outras formas, porque esse departamento ele é muito importante. A gente tem prêmios pelo Departamento de Demografia e de inúmeras pesquisas e muita coisa construída, né? Então, a gente precisa estar alinhado com os professores, com o RD, ocupar essas cadeiras, nem que seja pela Assembleia dos Estudantes, né? Para a gente poder estar lá nesses momentos e retomar o debate de importância do nosso Departamento de Demografia. Aí, acho que tem a última pergunta. Isso. Tem tempo ainda? Bom, respondendo a pergunta do Luiz sobre os desafios do movimento estudantil na luta, dentro e fora da universidade, só para relembrar, a gente defende que, né, assim como já foi dito aqui, desculpa, não me apresentei, eu sou a Letícia, eu sou 020 das sociais, continuando agora, estou muito apressada. A gente defende que um dos pontos centrais da luta estudantil é o Fora Bolsonaro, então a gente continua atuando na construção dos atos do Fora Bolsonaro em Campinas e também em São Paulo, como houve algumas vezes, né, mobilizações de ônibus para ir a São Paulo e outras cidades pelos estudantes, e assim como aconteceu também em articulação com o DCE, por exemplo, no Notícia no Nome da Educação, em 2018, isso é uma pauta possível, importante, e em unidade com os setores da esquerda que vem se organizando desde o começo com as mobilizações. A gente defende manter um diálogo com as entidades estudantis, então o DCE, o CCG, os representantes discentes, para organizar a luta estudantil dentro e fora da universidade, uma participação ativa das mobilizações antirracistas e da construção do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, o ENEI, na Unicamp, né, que vai acontecer, e atuar na luta pelo pagamento efetivo das bolsas PIBID e residência pedagógica e pela revogação do corte, que, enfim, foi uma facada em nós, né, futuros cientistas, no corte de 92% na ciência e tecnologia. Terminou, gente? Sim, né? Agora, então, para fechar,
As chapas têm 5 minutos para fechar, mas daí, como a chapa é Tempo de Esperançar, não usou o tempo todo, daí ela vai ter 7 minutos. A chapa do Causa Luta vai ter 4 minutos, porque passou 1 minuto, né, na outra pergunta, na outra resposta. E a chapa Paulo Freire tem 5 minutos. Tá? Daí a gente faz agora o inverso, então começando pela chapa Tempo de Esperançar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valentina, sou 020 das Sociais, componho a chapa Caixa Tempo de Esperançar. E, bom, para aqui encerrar nossa participação, nós da chapa Caixa Tempo de Esperançar acreditamos que um dos maiores desafios para o Centro Acadêmico das Ciências Humanas para 2022 será o retorno presencial à universidade. Por isso, centramos nosso programa em 2 eixos centrais, luta e afeto. Luta, porque acreditamos que o CACHE é um dos espaços centrais do movimento estudantil na Unicamp e no IFISH, pela conquista das nossas reivindicações como estudantes pela permanência, contra o atraso do pagamento das bolsas PIBID e IRP, pela ampliação das políticas afirmativas com a implementação das cotas trans e PCD na graduação e pela ampliação do vestibular indígena para todos os cursos na Unicamp, tal como a gente apresentou na nossa fala inicial. Para isso, acreditamos que devemos estar sempre articulados com o DCE, com as representações discentes da congregação, da moradia, da CCG e de mais espaços da representação estudantil. Não só de representação de estudantes, mas que todos os estudantes das ciências sociais e da história possam participar ativamente desses espaços políticos tão importantes. Luta porque nós nos comprometemos a construir um centro acadêmico que constrói iniciativas de combate às opressões de raça, de gênero e de sexualidade dentro do IFISH, pensando em formulações, debates e atividades articuladas com os estudantes e também com o Serviço de Atenção à Violência Sexual. Luta e mais luta, né? Temos que lutar na Unicamp e fora da Unicamp também, pela educação pública e para todos, né? A gente precisa estar articulado, sim, com o movimento estudantil em todo o Brasil, e porque todas as universidades, as federais, as estaduais e todas as universidades públicas, a educação, nesse momento, está sofrendo ataques de diversos lugares, e a gente precisa dessa unidade e desse âmbito nacional, desse caráter nacional, para a gente estar se organizando e estar enfrentando todos os desafios e todas as perdas que a educação vem sofrendo. Então, a gente precisa estar mobilizado a favor do financiamento público da universidade e pela universidade pública para todos. Ainda assim, né, a pauta histórica do aumento do repasse do ICMS para as faculdades, pela luta ao lado dos trabalhadores, a favor da efetivação dos trabalhadores terceirizados e contra essas demissões em massas que são anuais, e para a gente estar lutando por universidades, um espaço digno, né, para os estudantes, funcionários e todos os professores. Mas além de luta, muita luta, como a gente colocou, pela pandemia e por todos esses 2 anos que a gente está passando, e como, enfim, a nossa chapa com 020, 021, a gente sabe muito bem, a gente também acha que o nosso CACHE tem que ser de afeto. E afeto porque estamos vivendo um momento histórico em nosso país, em que a juventude se encontra completamente desamparada, incerta e desesperançosa com o nosso futuro. Portanto, mais do que nunca, queremos construir um CACHE de portas abertas, com reuniões abertas quinzenalmente, que produzam um calendário de atividades políticas e culturais que ocupem o IFISH e construam um canal de comunicação online, além dos boletins. Afeto com um CACHE comprometido com medidas de assistência psicológica, financeira e pedagógica para os ingressantes da pandemia, e que tenha preocupação com os ingressantes de 2022, para uma calorada integrada, possibilitada por um plano de retomada das atividades presenciais debatido abertamente, com estudantes, docentes, funcionários efetivos e terceirizados. Que o plano de retomada reflita os impactos da crise social e econômica na vida dos estudantes e pense em iniciativas conjuntamente ao SAI e ao SAP, para assistência econômica e psicológica. Acreditamos que é tempo de esperançar, de ter esperança no verbo esperançar, e não verbo esperar. E esperança se constrói coletivamente, com luta, afeto e rede de apoio. Mais do que isso, esperança se constrói com força, luta e prática.
Com tudo isso em mente, o que queremos é justamente reconstruir nossas redes de luta e de apoio para todas as pautas que serão colocadas à frente no próximo ano, com comprometimento, transparência e abertura para com toda a comunidade fichiana. A partir de amanhã, nos dias 9, 10 e 11, vote na chapa CASH, é tempo de esperançar. Obrigada. Gente, vocês têm 2 minutos ainda. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Agora a chapa do Caos da Luta. Eu aceito os 2 minutos dele. Não, brincadeira. Se quiser passar. Galera, seguir aqui. Primeiro, propostas. Eu acho, a gente pensou a questão do primeiro congresso dos estudantes do IFISH como uma forma de se organizar mais profundamente para debater os rumos das ciências humanas e também os desafios do movimento estudantil dentro e fora da universidade. E eu acho que não é qualquer proposta, tipo, a gente coloca isso num chamado mesmo, porque as chapas que vão compor a gestão do caixa, a gente teria que estar dispostos juntos a impulsionar essa medida. E eu acho que faria diferença diante de 2 anos de pandemia, 2 anos de estudantes que mal conhecem, tipo, o movimento estudantil e não sabem o potencial que tem o caixa mesmo. Conversando, tipo, tem muitos exemplos na história do CASH que mostram que não só sempre foi um instituto linha de frente de todas as lutas da Unicamp, tipo, a gente voltou para ler como foi na luta contra a ditadura, tipo, defender a gratuidade do ensino na greve das humanas de 74, ou se não, que o DCE não existiria se não fossem os estudantes do CASH, tipo, se organizando para isso, ou os estudantes do IFISH ajudando a ocupar, tipo, o CB por anos no movimento TABA, ou, tipo, os estudantes também a gente teve muitos punidos da greve de 2016 lutando por cotas e pela ampliação da moradia, ou nos últimos anos, todas as posições corretas, ao meu ver, tipo, por Justiça Marielle, paralisando por Justiça Marielle, paralisando contra o golpe, independente do PT, tipo, todas essas posições. E o CASH nunca foi alheio ao debate nacional, porque o CASH organiza os estudantes de ciências humanas do país, assim, tipo, de uma das principais universidades do país. E a gente sente na pele, tanto pela juventude que fica de fora e pela qual o CASH sempre tem que ser porta-voz desse setor, quanto por quem entra, quais são todos os desafios, assim, sei lá, em 2015 o CASH paralisou para uma trabalhadora terceirizada ser reincorporada depois de ter sido demitida por justa causa. Tipo, então esses debates não são alheios, e a gente tem essa proposta do primeiro congresso, a gente acha que um festival de retomada para ocupar aquele espaço, no marco de que as festas foram toda uma batalha, tipo, a gente tem orgulho de dizer que a nossa chapa foi parte de retomar as festas depois de um tempo longo sem festas em 2019, para ocupar o Instituto com arte, cultura, vivência, e construir uma calorada muito forte. E aí, para terminar, tipo, partindo de onde eu parei no debate com a chapa Paulo Freire, eu acho fundamental ver isso e ver o papel do CASH, do Movimento Estudantil Nacional, porque a gente que luta, sei lá, sempre lutou contra o Alckmin, que eu tô falando do Alckmin porque, enfim, foi um negócio que não foi de o Alckmin seria um absurdo, assim. E a gente que sempre lutou contra o Alckmin, que era o inimigo das estaduais paulistas, ou dos professores, tipo, a gente quer saber quem está do nosso lado e quem não está. E a gente quer estar com setores que tenham estratégia para enfrentar a extrema-direita, porque o Bolsonaro não caiu do céu. Ele foi colocado lá por um golpe institucional, pelo Centrão, por quem tinha o Temer de vice, gente, chegar a ter o Temer de vice para atacar o futuro da juventude dos trabalhadores. E agora, para lutar agora, porque parece que quem está discutindo agora com o PT está fazendo política para as eleições. Não, o debate que eu estou fazendo com os companheiros da chapa do PT é para lutar agora, porque a gente precisa organizar a luta desde agora, porque as pessoas estão comendo osso, estão comendo lixo, as pessoas estão morrendo, e, tipo assim, mais um ano para depois, tipo, fazer acordo com a direita de novo, e a gente vê o futuro da juventude ameaçado. Não, o futuro da juventude não pode ser negociado. Tipo assim, sinceramente. Então, é um debate muito, por um lado, tranquilo, mas sério também, porque o CASH sempre fez vários profundos debates de estratégia, tipo, e sempre se colocou na arena nacional, assim, e se é para lutar por moradia e permanência, a gente tem que discutir o financiamento das universidades, a gente tem que discutir como fazer isso, e para isso a gente tem que também enfrentar o governo estadual, que é do PSDB, a gente também tem que enfrentar, tipo, o Dória e a direita, assim, as coisas não são separadas, enfim. É isso, eu chamo todo mundo a conhecer nossas propostas,
a defender, tipo, essas propostas que estão ligadas, assim, a organizar a luta dos estudantes e em aliança com os trabalhadores, confiando na nossa força independente e retomando a história do movimento estudantil, porque é uma história muito poderosa, que se a gente tira lições, o movimento estudantil pode ser um ator nacional que dê outra resposta para o futuro da juventude da classe trabalhadora, articulado, unido, unificado, como a gente fez na greve dos operários da MRV, e foi mal, é isso. Chapa Paulo Freire. 5 minutos. Bom, é muita coisa para o fechamento, mas eu vou tentar esclarecer algumas coisas. Primeiro, assim, coisas simples, né, que eu queria ter esse tempo para aprofundar mais nas nossas propostas, é a questão da estética. Eu não sei se na nossa apresentação ficou clara, mas nós somos um grupo de ingressantes 020 e 021. Então, ao mesmo tempo que a gente pensava as propostas, a gente aprendia muita coisa sobre construção de chapa, sobre construção de um projeto, de uma chapa para o CACH, né? Então, aconteceu sim da gente publicar e mudar e trocar estética, mas nunca foi porque a gente quis esconder o PT. Nós somos, sim, uma chapa que tem estudantes petistas, mas nós não somos organizados em uma juventude petista, como a JPT Campinas, por exemplo. Então, a gente não recebe apoio, a gente não recebe financiamento. O que a chapa fez foi discutir educação popular com o ex-senador Suplicy. E eu não vejo mal nenhum nisso, porque é um diálogo também a nível nacional acontecendo, de interesse da juventude e dos estudantes, né? E eu não sei como que vocês conseguiram separar as nossas propostas da luta contra o Bolsonaro. A gente precisa a todo momento falar que a gente está lutando contra o Bolsonaro. A gente não está lendo texto sobre desigualdade. A gente está passando fome nas nossas casas porque nós somos da periferia. A gente não está lendo uma coisa abstrata. Nós somos os desempregados. Nós recebemos o auxílio emergencial. Nós temos a geladeira só com água dentro. Para a gente, o Bolsonaro não tem que sair em 2022. Ele já tinha que ter saído assim que ele foi eleito. Então dizer que uma juventude que se identifica com o PT está apostando na eleição de 2022 para derrotar o Bolsonaro é injustiça, porque o PT nunca baixou a guarda contra o governo Bolsonaro desde que o Bolsonaro foi eleito. O próprio Lula já esclareceu essa questão. Acontece que existe sim uma diferença teórica, uma diferença de método, uma diferença de projeto entre o PT, que não é um partido revolucionário, não está propondo uma revolução, é um partido sim reformista, e, por exemplo, o MRT, que propõe uma revolução. E eu não conheço muito do projeto, mas eu sei que é diferente. Então, essa é a diferença. A gente pretende, sim, ser muito engajado na luta. A gente teve presente na maioria dos movimentos de rua contra o Bolsonaro, desde que o Bolsonaro foi eleito para derrubar o Bolsonaro. Só que a gente não vai esconder as nossas bandeiras, porque a gente se identifica. Nós somos pobres, a gente consegue falar por nós mesmos, porque a nossa luta não é estilo de vida. A nossa luta é sobre se a gente vai comer amanhã, se eu vou morar na rua, se eu não vou, se o lugar que eu estou assentado vai ser invadido pela escavadeira do município de Montemor, se não vai. Então, eu acho que vocês leem muito sobre a teoria de movimentos sociais e esquece que, às vezes, existe uma juventude ou até mesmo trabalhadores já se organizando em luta, mas que não é legítima para vocês, porque não é limpinha, não é cheirosa, não tem um símbolo, não veste uma camiseta, mas não está descolado a luta contra o Bolsonaro. De forma alguma, a gente quer sim derrotar o Bolsonaro, a gente está totalmente compromissado, a gente tem energia, a gente tem sonho, e a gente acredita, inclusive, que só ficar debatendo aqui, muito lindo, maravilhoso, e concluindo as coisas na teoria, não vai resolver o meu problema, da minha família e das pessoas pobres que estão passando fome, que são meus vizinhos, que não é alguém que eu estou vendo no Globo, que eu estou vendo no UOL. São os meus vizinhos, é a minha realidade, é a minha família. Então, vocês lutam tanto por estudantes na universidade pública, os estudantes pobres, e aí quando a gente chega, vocês acham que pode falar melhor do que nós, sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias vivências. Então, vocês não estão preparados para estudantes pobres, querendo trazer a sua realidade para dentro da universidade pública. E eu acho isso de extrema desonestidade, porque a gente chegou aqui para propor uma educação libertadora, propor uma educação popular que eu já construo no movimento de educação popular, do qual eu faço parte. Sou professor no movimento de educação popular que é construído pelo PSOL, inclusive, que é a Rede Emancipa. Eu dou aula, eu conheço, eu procuro saber das estruturas para colocar em prática. O estudante perguntou como que a gente vai fazer isso. Eu queria poder falar isso para vocês, inclusive, usarem esse engajamento que vocês têm,
essa política da palavra bonita para colocar em prática uma educação do povo de verdade. Não basta apenas em um dia, 2, 3 ou uma manifestação pelos trabalhadores da MRV, se vocês não estão o tempo todo conectados com os pobres. Então, a gente tem, sim, esse projeto engajado de derrotar o Bolsonaro, de derrotar o projeto neoliberal. A gente defende um Estado que financie totalmente a universidade pública e não... A gente não está negociando direito nenhum. Se o Lula tem contradições, vamos discutir com o Lula. Nós somos a juventude que está disputando, inclusive, o próprio PT, inclusive uma radicalização dentro do PT. Então, assim, vocês estão vindo aqui com uma superioridade, querer ensinar a gente, querer colocar a gente na parede, com muita desumildade, mas a gente tem postura, a gente tem voz, a gente tem história. E a gente pretende, sim, derrotar o Bolsonaro, e a gente tem método, tem estratégia, a gente tem força, e a gente tem a identidade, o povo olha para a gente e se identifica, a gente fala a língua do povo. E isso, pelo que eu estou vendo aqui, vocês não têm, porque eu duvido que alguém que venha de onde eu venho consiga entender o que vocês estão falando aqui. Então, é mais ou menos isso, mas não estou contemplado com a resposta, mas a gente pretende se mobilizar. É isso, obrigado. Gente, então terminou o debate, né? Só queria lembrar todo mundo que as eleições começam amanhã, a partir das 9 horas da manhã, e aí vai até a quinta-feira à noite, tá bom? E daí aí a gente vai enviar os links, né? Qualquer dúvida, procure a comissão eleitoral. Enfim, muito importante chamar todo mundo para votar, para participar, conhecer as chapas, porque, enfim, ainda mais porque o debate é online, né? Não dá para a gente puxar no corredor como a gente fazia antes, mas temos que, enfim, chamar todo mundo para votar, para discutir, que é muito importante a nossa entidade, né? Ainda mais frente à extrema-direita do Bolsonaro, né? Que é ainda mais importante. Então, é isso. Obrigada para todo mundo, e a gente vai disponibilizar o link no YouTube do CASH também, para chapas poderem também divulgar, enfim, para chegar em mais gente o debate. Obrigada. Posso encerrar a gravação? Sim.